E agora, então, eu vou te ensinar como a gente vai fazer, então, a tampa para a caneta de tricotinho, tá? Você pode fazer de 3 formas diferentes. Eu vou ensinar aqui uma das que eu acho mais delicada, tá? Você pode fazer, encapar, então, a tampa da caneta com o próprio tricotinho, o próprio cordão de tricotinho. Mas eu, particularmente, não gosto de usar sempre essa forma, que seria, então, pegar o próprio cordão aqui, ó, e embalar. Só que isso vai deixar a nossa tampa muito grossa, então fica um acabamento um pouco grosseiro, tá? Eu prefiro, então, que essa tampa seja discreta. A maioria das pessoas não usa a caneta personalizada com tampa, mas eu sei, sim, que tem aquelas pessoas que tem um tique, né, que só gosta de usar caneta com tampa. Então, eu vou fazer uma tampa aqui super delicada pra você colocar, então, na sua caneta. Vamos usar, então, a própria tampa da caneta, né, Bic, só que eu vou cortar, então, essa parte aqui da tampinha, certo? Muito importante você ter feito essa parte do acabamento aqui, como eu falei, dando espaço, que eu disse pra dar, tá? Pra que realmente a caneta prenda no lugar e você não precise também fazer aquele acabamento em que o tricotinho acaba aqui e fica aparecendo, então, a ponta acrílica da caneta, que eu não gosto, pra mim compromete muito a estética da peça. Eu prefiro encapar todo o tubo e, com as medidas corretas que eu te passei, a tampa, então, vai ficar bem presinha, tá? Então, com a ajuda da minha tesoura, eu vou cortar, então, essa parte. Se você não conseguir com a tesoura, pode ser, então, com o alicate, com aquela parte ativa de corte do alicate. Mas se você pegar uma tesoura aí bem afiada, ó, você consegue cortar, colocando um pouquinho mais de força, tá? Então, com cuidado. Pronto. E aí, se ela ficar com essas pontinhas aqui arrebitadas, você pega de novo a tesoura e vai, ó, raspando, então, pra deixar aqui bem retinho, certo? Deixou bem retinho, a gente vai, então, partir pra personalização. Ó, tudo reto, tá? Então, agora a gente vai personalizar. Eu vou pegar, então, a linha da mesma cor que eu embalei, então, a minha caneta. Aqui, no caso, a linha Amigurumi, mesma cor. Vou pegar a ponta e vou começar, então, pelo buraquinho aqui da minha tampinha. Vou pegar a minha cola de silicone, vou colocar um pouco de cola aqui dentro, tá? Dentro do furinho mesmo. Ó, colocar pra entrar, não importa se vazar assim pro lado, tá? Vou pegar a minha linha e vou colocar lá dentro. Se você não conseguir colocar só a linha, você pega aqui alguma agulha, alguma coisa que te ajude a colocar a linha pra dentro, coloca um pouco, tá? Entrou a minha um pouquinho aqui. E o que eu vou fazer agora é que com essa cola que vazou, eu vou começar, então, a embalar a minha tampa, tá? Vou pegar aqui, vou deitar aqui pra lateral, ó, e vou começar a dar uma voltinha aqui na minha tampinha. Dri, mas o azul tá aparecendo. Não tem problema, a gente vai já cobrir ele, tá? Dei a primeira volta, deixa assim quietinho, tá? A primeira fica mais frouxinha. Vou passar mais cola, então, na minha tampa. E vamos embalar, então, com bastante cuidado, para que essa cola não fique entre uma linha e outra. A gente vai embalar para essa cola ir para baixo, certo? Então, coloca bem junto da linha e vai embalando, ó. Bem junto da linha, segue embalando, que aí a gente vai empurrando, então, essa cola pra frente. E aí ela vai ficar bem presa e bem embaladinha. E pronto, eu vou seguir fazendo isso aqui. Não preciso acochar muito a linha, só preciso que ela fique bem colada na linha de cima, tá? Solta aqui um pouco. E continuo embalando. Vou colocar mais cola, que a minha cola acabou. E vou seguir embalando até chegar lá na ponta. Agora eu vou acelerar um pouquinho, porque é o mesmo processo até chegar lá, tá? Agora, você vai empurrar um pouquinho, ó, pra poder não ficar os espaços, tá? A linha ficar preenchendo todo o tubo. Muito cuidado se sujar a ponta do dedo pra não sujar a linha. E a gente continua embalando, sempre deixando a linha bem retinha. Já estamos quase finalizando.
E agora aqui eu vou acochar pra fazer uma última volta aqui por baixo da minha borda da caneta. Ó, até caber uma última voltinha aqui embaixo da borda. Fica assim. E agora eu vou passar a cola, então, pra cobrir a borda, tá? Pra não ficar esse azul aparecendo. Vou colocar aqui e agora vai cobrir a bordinha. E essa linha agora vai deitar aqui por cima da minha borda, tá? Eu só tenho que prender no lugar e deixar secar. Vai ficar aqui, ó, deitadinha aqui por cima. Excesso de cola a gente tira depois, ó, mas eu tô deitando ela por cima da borda azul. Bem devagar. E o segredo vai ser deixar a cola secar, tá? Só vai mexer na caneta, na tampa da caneta, depois que já tiver sequinha. Já vou cortar aqui pra finalizar. Mais uma vez eu corto finalizando aqui deitadinha. E eu vou deixar secar, tá? Depois que secar, eu tiro o excesso de cola, ó, que já tá querendo soltar aqui. Ó, e aí, a minha tampa de caneta fica finalizada. E agora eu vou colocar uma meia pérola aqui na pontinha da minha tampa, tá? Só pra dar um charme e combinar também com o meu lacinho, né? Fazer, então, o kitzinho. Fazer, então, o kitzinho bem personalizado, ó. Meia pérola aqui na pontinha. Limpa sempre o excesso de cola, tá? Não deixa excesso de cola aparecendo. E deixa secar, tá bom? Depois que a tampa estiver bem seca, que todas essas partes estiverem grudadinhas, a tampa fica finalizada e aí você pode encaixar, tá? Não tenta encaixar agora não, porque senão na hora de tirar, você pode colar aqui, enfim, soltar o que você acabou de colar. Deixa a tampa ficar bem seca, a cola de silicone ela demora um pouquinho pra pegar presa, tá? E aí depois que ela estiver sequinha é que você vai posicionar lá. Mas seguindo então esse passo a passo aqui, só deixar secar, tirar depois esse excesso de cola que fica seco, feito borrachinha. E aí a tampinha tá pronta. E aqui, então, fica pronto a nossa tampa, que você pode usar para vários outros tipos de caneta e fica um charme. Agora, então, nós vamos montar esse segundo modelinho de caneta, nessa caneta com pompom, que eu fiz tanta questão de trazer pra cá, porque realmente é um modelo muito simples de executar e muito apaixonante, encantador. Tenho certeza que você vai vender muito dessa caneta, inclusive, né, já vai começar a fazer e usar a sua própria caneta. Você pode fazer, então, em vários tamanhos, pode fazer com um pomponzinho pequenininho assim, tá? Mais curtinho, como também você pode fazer com um pomponzinho maior, mais fofinho, como foi no caso desse modelo aqui, tá bom? Eu amei esse maiorzinho aqui. Por isso eu vou fazer, então, com esse modelo de pompom maior. Sobre as cores, então, esse kit aqui, eu fiz um kit nessa cor camafeu, né? Que parece um rose gold, um goiaba. Fiz com branco, no tom também pérola. Ficou um kit bem clássico, bem charmoso. E também tô fazendo um kit mais delicado aqui nos tonzinhos, então, de rosa claro, rosa bebê. Pra mostrar, então, esses dois kits finalizados, essas duas propostas, tá? Aqui fiz o pompom, então, na cor rosa. Vou usar o lacinho rosinha, claro. E vou envolver, então, a minha caneta, vou embalar a minha caneta com a linha branca, tá? Que aqui no caso é um off-white, a cor off-white da Amigurumi. Mas você poderia fazer o pompom, ó, nesse tonzinho aqui mais mesclado de rosinha com branco e um pouco de salmão. Também fazendo esse pomponzinho aqui mais chiclete, ou até o pompom branco também ia ficar lindo. Então, só pra você ter noção como realmente você pode brincar com as cores e vai fazer várias opções de canetas lindas e vender muito, tá? Então, bora lá. Primeiro ponto, essa caneta é muito fácil de fazer, como eu já falei. Nós vamos usar aqui uma caneta Bic, novamente, tá? Vou tirar a tampa. Você já aprendeu a fazer tampa, então, na montagem passada. Vou tirar o meu refil, sempre eu tiro o meu refil pra começar. E primeiro eu vou embalar a minha caneta, depois, então, eu finalizo com pompom e laço, certo? Essa parte da embalagem aqui é muito importante você estar com as mãos limpas, porque você vai ficar manuseando muito essa linha, vai pegar muito nessa linha, então, pra não acontecer de terminar a caneta e ela tá suja, tá? Principalmente em cor clara. Vamos começar sempre de cima pra baixo. Eu
prefiro fazer assim, ó, a unha cheia de cola. E vamos lá. Vou usar aqui a cola de silicone mais uma vez, como eu já falei, é uma das minhas colas preferidas. E vamos fazer aquele esquema da embalagem, então, usando bastante cola, porque aí não tem perigo da linha depois, conforme você vai usando, ela ficar se movimentando e mostrando, então, o refil da nossa tinta, certo? Vou começar, então, passando aqui, ó, a colinha aqui no topo, ó, ao redor do topo da caneta. Vou pegar a ponta da linha e vou deitar, então, pelo tubo, tá? Só um pouco, não precisa ser muito. Deito aqui um pouquinho. E a partir de agora, então, eu vou girar, tá? Vou fazer aqui um ângulozinho de 90 graus. Vou colocar essa linha, então, pra começar a embalar. Desde o topo. A primeira volta, ela vai ser um pouco mais frouxa. E a partir de agora, ó, eu vou cruzar aqui e vou começar a embalar. Não deixo frouxo e também não vou deixar muito acochado. Mas lembrando de pegar sempre desde o topo pra poder esconder toda essa parte azul. Vamos colocar o pompom ainda, mas o ideal é que fique bem fechado. O segredo agora na hora de embalar é você apertar bem sobre a alta linha, ó. E ela vai escorregando e encostando, então, no tubo da caneta, tá? Não tenta colocar no lado a lado. Você vai, tipo, querendo colocar em cima da linha de cima e aí ela escorrega e desce pro tubo da caneta, ó. Vai querendo deslizar, viu? Acabou de mostrar, ó. Vai querendo deslizar pra cima da linha de cima e aí ela escorrega, então, indo pro tubo, tá? Ó. E agora eu vou só fazer esse processo e você vê que automaticamente ele vai empurrando o excesso de cola pra frente. Se eu tivesse só colocando um do lado do outro, ia ficar com cola entre as linhas. E como eu tô fazendo esse processo aqui, não é passar uma linha por cima da outra, tá? Eu tô deslizando uma linha, ó, como se fosse pra cima da vizinha, mas ela desce pra cima do tubo, tá? Bem na lateral, bem coladinho. E aí ela vai empurrando, então, a cola aqui, ó. E aí fica bem preso, bem seguro. Acabou a cola de silicone? Eu vou dar até uma coxadinha aqui no começo, ó. Vou colocar mais cola e eu vou ficar fazendo esse processo agora até chegar lá na ponta, tá? Vou repetir somente isso aqui. Até chegar na ponta da minha caneta. Não passe muito porque a cola de silicone seca logo. Então, vai fazendo assim de pouquinho em pouquinho. E também porque ela vai espremendo, né? E vai acabando rendendo mais. Então, vou só fazer isso aqui. Mais uma vez, lava sempre a mão, porque corzinha clara, você acaba sujando a caneta já no processo de fazer, tá bom? E vamos continuando agora. Eu vou acelerar só um pouquinho, tá? Porque vai ser só isso daqui que eu vou fazer. E aí, eu volto, então, pra te mostrar o resultado final e como eu fazer o arremate lá na ponta. E agora, ó, já vou finalizando aqui, eu só mudei o lado, né? Agora eu tô segurando na parte que já tá embalada. E, ó, tô colocando aqui, coloquei até mais cola, vai sobrar, tá? Vai cobrir até a ponta lá, mas eu tiro esse excesso, então, de cola, não tem problema. Aqui no finalzinho você vai fazendo, então, bem devagar, que é pra ficar o acabamento bem legal, certo? Vai mais uma vez, ó, como se fosse deslizando por cima da linha de cima, que ela vai, então, encostando no tubo e empurrando a cola pra frente, certo? Se você não fizer isso, ó, a cola passa aqui por cima, tá bom? Mas limpa logo o excesso de cola pra ficar legal, não ficar aparecendo a colinha aqui por cima, certo? Ó, já vamos finalizar. Agora, esse finalzinho aqui é o grande segredo pra poder a sua caneta não se desfazer conforme o uso. Vou passar mais um pouco, achei que fosse até sobrar já. Mas vou passar aqui mais um pouco. E, ó, vai subir agora bastante. E agora, já vamos chegar lá. Vou fazer, então, até acabar a ponta transparente da minha caneta, tá? Vou apertar um pouquinho, então, vou segurar onde eu terminei, tá? Ó, veio até aqui mais ou menos.
E agora, atenção, você não vai pegar a tesoura e vai cortar aqui de frente, tá? Você vai pegar e vai cortar assim, ó, deitadinho, então, no tubo. Ó o acabamento que fica, tá vendo? E eu vou passar só mais um pouquinho de cola em cima, só pra prender, então, essa pontinha final, certo? Um trisquinho. Pronto. E pronto. Deixa secar pra você tirar esse excesso de cola aqui que tá no meio, tá? Ou até quando você colocar o refil, ele vai encaixar, não tem problema não. Mas agora não mexe mais na caneta, deixa ela secar, tá? É assim que ela fica embaladinha. Ó, pegou um pouquinho de alguma coisa que prendeu, depois você vem tirando, que é pra não ficar com a canetinha suja, tá? Mas ficou clara, é desse jeito. Você mal vai fazendo, já vai grudando alguma coisa. Agora, então, o que a gente vai fazer? Eu já posso colocar aqui meu refil, tá? Se eu quiser, mas se não, eu posso só apertar aqui pra tirar o excesso da cola, ó. Porque essa caneta, ela pode ser reutilizada. Então, secou a tinta da caneta, vai só trocar o refil, certo? E agora, ó, eu coloco aqui o refil no lugar, tá? E quando eu usar essa caneta e secar, eu só troco o refil. E agora, então, eu vou mostrar como a gente vai colocar o pompom, tá? Primeiro eu vou cortar, então, essa ponta aqui. Lá na aula de passo a passo você já aprendeu, então, como faz o pompom, que sobra essas pontinhas, então não tem problema. Eu vou abrir bem aqui o meu pomponzinho, tá? Bem no meio, ó, até onde eu conseguir abrir. Vou abrir bem. E vou colocar a cola aqui, ó, bem no meio dele, até onde eu encontrar a amarração, certo? E vou colocar, então, cola bem aqui no meio. Bastante cola, certo? Venho aqui com a minha caneta, ó, e vou posicionar lá no meio. Essa cola vai vazar pro lado, essa é a intenção, tá? E eu aperto e solto, então, o pomponzinho pra ele subir. E agora, o que eu tenho que fazer aqui é deixar o meu pomponzinho secar, tá? Ó, é só isso daqui a parte da montagem, só que agora eu tenho que dar o tempo da cola, então eu gosto de deixar a caneta parada assim, encostada em algum lugar pra poder ela secar, certo? Só vou apoiar aqui porque eu vou também colocar o meu lacinho no lugar. Vou personalizar com uma meia pérola. Ó, vou pegar uma meia pérola aqui, pinguinho de cola. Colocar no meio do lacinho. Pode ser uma meia pérola maior, uma pequenininha assim, tá ótimo. Limpa o excesso de cola sempre. Minha unha já tá saindo todo o esmalte de tanta cola que eu tiro com ela. Aqui tudo certo. Vou agora pegar a parte de trás, ó. Cuidado que ainda tá secando. Vou pegar a parte de trás, vou passar também bastante cola. E vou colar, então, na minha caneta, tá? Ó, gosto de passar bastante. Não muito pra não vazar dos lados, só aqui nessa partezinha do nó do laço, certo? Venho e coloco logo abaixo do pompom, certo? Vou prender aqui, vou segurar um pouquinho e vou dar o tempo, então, de secar a minha cola, tá? Ó, coloca bem na posição que você quer que fique. Enquanto ela tá secando, ela vai ficar molinha, querendo sair do lugar. Então, você só alinha mesmo onde você quer e deixa, tá? Mas é assim que fica, então, o nosso segundo modelinho. Depois que secar, você vem arrumando aqui os pomponzinhos e aí vai ficar bem firme pra poder você, então, ó, mexer e não soltar, porque você fez, então, a colagem do jeito certo, tá? Agora é só dar o tempo da cola mesmo de secar, enquanto isso ela vai ficar molinha. Então, eu gosto de botar assim, ó, pra secar, que aí o lacinho também fica no lugar e o pompom também, e eu escoro dessa maneira, tá bom? Então, finalizamos aqui mais uma das peças do nosso kit. Vamos agora para a próxima. Meninas, então aqui mais uma peça que você vai aprender a fazer são as ponteiras. Eu trouxe aqui em uma outra cor, em outra proposta, tá? As ponteiras, elas podem ser removíveis, como aqui no caso essa da borboletinha, tá? Que tem um apoio aqui, então, de mangueira, o centro dela é mangueirinha. Como também ela pode ter o centro de arame, tá? Essa aqui também é mangueira, mas você pode fazer, então, ao invés da mangueira, toda essa parte de tricotinho aqui com arame. Como também você pode fazer só colado, tá? A ponteirinha só colada no lápis. E eu vou ensinar, então, um modelo simples de ponteira pra você fazer e ter, então, um lápis lindo já personalizado, tá? Então, esse meu lápis aqui é um lápis meio triangular, mas pode fazer com lápis comum também, redondinho, não tem problema. Vou pegar aqui um dos meus lacinhos, tá? Que eu já fiz junto com você. E vai ser bem simples, vai ser uma ponteira, então, fixa. Vou pegar um dos lacinhos, vou colocar aqui bastante cola só no meio, tá? Vou posicionar aqui... sem ter as informações do lápis pra frente, a gente vai colocar pra trás. E vou colar aqui, ó, bem no topo, tá?
Vou segurar aqui um pouquinho, tá? No lugarzinho certo. Quando ela secar um pouquinho, eu venho e coloco a pérola, tá? Eu vou deixar assim, que é pra eu conseguir segurar, então, o laço no cantinho que eu quero, tá? Se eu tivesse com a pérola, eu não ia conseguir apertar bem assim, tá bom? Ó, mas fica bem simples de fazer, super rápido, já com aquele lacinho que eu ensinei você a fazer. E já fica com mais uma peça pronta, né? No caso, agora a gente já tem um kit de 2 canetas e uma ponteira de lápis. E essas ponteiras têm um verdadeiro charme, fazem muito sucesso, tá bom? Como o meu lacinho já tá um pouco mais seco, eu vou colocar aqui a minha meia pérola, pinguinho de cola pra não colocar em excesso. Vou vir aqui no meio. E prontinho. Agora é só deixar secar. E já tem, então, aqui, ó, já temos 3 peças finalizadas no nosso kit de papelaria, ó. 2 canetas e uma ponteirinha charmosa, tá? Vamos agora adiante, né? Vamos lá, que ainda tem mais peça pra gente fazer. Bom, meninas, agora então nós vamos fazer aqui os nossos marcadores de página. E primeiramente eu trouxe já alguns modelos prontos pra você ver, tá? A gente pode fazer marcador simples assim, usando apenas só um coraçãozinho, tá? Também tem um modelo aqui de lacinho e tem esse modelo então com a fitinha. Esses 3 modelos aqui então eu fiz utilizando o feltro, tá bom? Mas se você não tiver feltro ou nenhum pedacinho de tecido que dê pra você recortar e fazer esse fundinho aqui, vou te mostrar então 2 opções agora de como você pode fazer os marcadores de página. Como eu falei, você pode utilizar clipe do tamanho que você desejar. Então, trouxe esses 2 tamanhos aqui, um pequenininho e um maior, tá? Primeiro, então, eu vou te mostrar como eu posso fazer um clipe bem lindo, bem legal, bem personalizado e diferente, usando, então, esse clipe pequeno e 2 coraçõezinhos, tá? Vamos supor que eu não tenha o feltro, tá? Mas lembrando que se você quiser, a gente encontra, então, o feltro assim, ó, em pedaços, no metro, e você corta só um quadradinho, então, pra fazer a base aqui atrás. Ou qualquer outro tecido de cor neutra também já serve. Mas vamos supor que você não tenha tecido aí, vou dar uma ideia então. Você pega um clipe comum, tá? Aqui eu vou fazer com 2 coraçõezinhos diferentes. Eu vou fazer tipo um sanduichinho com esse clipe. Eu vou colocar o clipe aqui no meio e posicionar então os meus 2 coraçõezinhos assim, um na frente e um atrás. E vou usar então a minha cola pra fixar, tá bom? Então eu vou colocar a cola aqui no centro. Bem simples essa montagem aqui desse clipe. E vai ficar bem diferente, então, com o coraçãozinho dos 2 lados, certo? Você pode passar a cola em toda a extensão do coração, porque um vai cobrir o outro, tá? E o clipe, então, vai ficar no meio. Então, coloquei aqui o meu coraçãozinho com cola. Vou colocar aqui o clipe no meio, ó. Posiciono e venho com o outro coração e faço o meu sanduichinho, tá? Segura assim. E agora o segredo, mais uma vez, vai ser esperar a cola secar. E vai ficar lindo, porque vai dar pra usar os 2 lados. E vai dar, então, aquele acabamento bem legal quando eu colocar no livro ou na minha folha, com as 2 cores, tá? Então, tanto o lilazinho como o rosa. E vai dar pra ver, então, desses 2 jeitos. Agora, deixa secar e aí vai dar pra usar tranquilamente, certo? Segundo modelo, então, sem também usar o feltro, tá? Se você tiver o feltro, você vai só pegar, então, o coração ou a florzinha e colar, como eu fiz o sanduíche, só que atrás sendo o feltro, tá? Ou o tecido. Essa segunda opção vai ser com um lacinho, então, e vamos supor que você não tem o feltro. Vou pegar o lacinho, né, mais uma vez, vou fazer aqui o meu laço, eu faço o E e desço, então, o topo do E aqui pro meio. No começo dessa aula eu mostrei como fazer. Vou pegar, então, a linha aqui da mesma cor. E lembra que eu vou pegar uma linha grande pra poder finalizar o meu lacinho. E o que eu vou fazer agora é o início do meu laço, tá? Eu vou dar um nó bem acochadinho aqui. Dei aqui o primeiro nó. Já vou alinhar aqui o meu nozinho, o lacinho. Tudo certinho do tamanho que eu quero. O que que eu vou fazer agora? Vou dar o segundo nó, então, pra fixar, tá? Fica bem acochado. Dei o segundo nozinho, pronto. Vou cortar a ponta, né, menor. E agora, na hora, então, de dar aquelas voltinhas, lembra? Pra fazer o meu lacinho, eu vou fazer, então, essas voltinhas, só que com o clipe aqui atrás também, tá? Então, é como se eu fosse costurar o meu clipe, tá bom? Basicamente, eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui no meio. Vou posicionar o meu clipe aqui. E vou dar, então, as minhas voltinhas, segurando o meu clipe aqui bem no meinho, tá? Dei uma volta. Vou dar a segunda volta e seguro aqui no topo, tá? Ó, seguro na frente, pra poder não mexer. Lembra que é pra ficar retinho.
Ó, dei a terceira volta, ó como tá ficando atrás, prendendo então o meu laço. Vou dar minha quarta volta, costurando o meu clipe com a minha linha, ó. Agora eu vou vir aqui pro outro lado e vou dar mais algumas voltinhas, tanto pra finalizar o laço, como pra deixar ele bem preso aqui no clipe, tá? Prontinho. Arrumo o lacinho, tá? Antes de finalizar, ver se tá na posição que você quer, ó. Tudo certo. Alinho já o restante. E vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar, então, a minha agulha pra puxar essa ponta lá pro outro lado, tá? Tanto pescando com a agulha de crochê, como usando, então, a minha agulha de tapeçaria, tá bom? Então, vou vir aqui. Vou até o outro lado. E vamos, então, pescar aqui a linha, tá? Devagarzinho, mais uma vez, pra passar sem prender. Pronto. Sem puxar tudo, eu vou vir com a cola, né? Colocar o pinguinho de cola. Vou passar mais um pouco, porque a linha vai entrar bastante. E posiciono aqui bem no meio. E vamos cortar, então, a pontinha da linha. E tá, ó, finalizado o meu clipe. Mais uma vez, o segredo aqui vai ser esperar a cola secar. Vou arrumando aqui o meu laço, tá? Limpo o dedo de cola antes de mexer aqui no lacinho. Vai desenroscando. Eu tive que apertar ele um pouquinho na hora de segurar, né, a linha. Então, agora é hora de arrumar, deixar ele fofinho. Ó, seguro aqui no meio. Deixo fofo. Aperto aqui as minhas laterais. Aqui, então, tá dando forma ao nosso lacinho. Vamos deixar ele secar. E vou colocar, então, a minha meia pérola, né? Pra deixar ele lindo. Mais um pinguinho aqui de cola. E aqui, então, mais um jeito de fazer um lindo marcador de página, se você não tiver o feltro ou algum tecido, tá? Pra prender, então, no lugar. Deixa bem no meio, e ó, e assim que vai ficar aqui atrás, bem bonitinho. E a outra opção, então, com os meus 2 corações, ó, também fica um charme, tá bom? Lembrando que ainda temos essas outras opções, usando o feltro, tá? E esse marcador aqui que eu só fiz adicionar, então, a fitinha pra unir os dois, e aqui fica como se fosse a pontinha do meu marcador, também fica um charme, tá? Então, mais uma peça aqui finalizada do nosso kit de papelaria em tricotinho. Então, meninas, agora nós vamos partir para a parte, acho que mais esperada por todas, que é o chaveiro, né? Eu já mostrei, então, como fazer esse tasselzinho aqui, no comecinho dessa aula. E também nós vamos fazer nesse modelo não só a parte de como fazer a amarração do chaveiro para ela não se soltar, tá? Para realmente usar e não correr o risco de desamarrar. Como também eu vou ensinar a fazer essa parte aqui do nosso cordãozinho, que tá super em alta, né? Que a gente usa, então, assim, segurando. É bem legal, muitas pessoas estão usando e eu vou ensinar pra você como fazer. Pra fazer esse cordão, então, você vai precisar de 40 centímetros de tricotinho, tá? Se você quiser, você pode fazer com um cordão maior, de mais ou menos 70 centímetros, tá? Pra fazer, tipo, aquele cordão que dá pra colocar da ignição da moto pra o retrovisor, enfim, pra que segure o chaveiro da moto, tá? Aqui, pelo menos na cidade dos interiores, as pessoas usam muito, então tem mais uma opção aí pra você vender e vender bastante, tá? Mas, então, vou mostrar como fazer essa opção do punho menorzinho aqui, certo? Vamos lá, então, começando, encapando o nosso chaveiro. Eu vou, então, como a gente já deu aqui na moldagem do nosso A, a gente fez esse retorno e fica um pouco acochadinho pra passar o tricotinho. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, mas fica tranquila que depois é só fechar. Eu não mudei em nada a forma como a gente moldou, tá? Só abrir um pouco pra passar o tricotinho. Então, eu vou pegar aqui o meu cordão e vou, quando eu faço um arremate direitinho do arame, ó, ele vai deslizar e não vai prender no meu cordão. Então, eu vou só deslizar aqui, ó, delicadamente, tá? Vou fazendo, então, esse movimento, empurro e puxo, tá? Empurro e puxo. Agora, eu vou virar pro outro lado aqui. Nessa voltinha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar pra passar pela volta, vou empurrar o excesso e vou puxar pra passar. Empurro e puxo. Acabou o cordão, vou botar mais cordão, então, pro meu chaveiro. Empurro e puxo. Empurro
e puxo, na outra voltinha do mesmo jeito, empurro e puxo e vai deslizando. E a gente vai fazendo esse movimento bem delicado, tá? Pra não danificar o cordão e também não sujar o cordãozinho antes mesmo dele ficar pronto, tá bom? Então, vamos devagarzinho aqui. E eu já vou chegando lá do outro lado, ó. Chaveiros são ótimas peças para quem tá começando, porque realmente você precisa de muito pouco material para poder fazer uma peça, tá? Com 20, 25 centímetros de tricotinho, você já faz, então, sua primeira peça, seu primeiro chaveirinho. Então, eu vou só acelerar um pouquinho, porque eu vou só repetir até chegar lá, tá? E eu volto, então, pra gente fazer a parte do arremate. Pronto, ó, cheguei aqui, deixei um dedinho de tricotinho aqui de folga, tá? E vou cortar, então, o cordãozinho com o excesso que sobrou. Vou tirar aqui um dedinho também, pronto. E vamos fazer o nosso arremate. Arremate do mesmo jeito, tá? Vou puxar aqui um pouquinho, ó. Vamos tirar. Até achar a pontinha, então, da linha que realmente vem do cordão, forma o cordão, tá? E tiro todos os fiapos que não fazem parte. Até haver mais ou menos aqui, ó, pronto, já vi o arame, ótimo. Vamos fazer o arremate, então. A agulha de crochê ou agulha de tapeçaria, tá? Mas dá pra fazer tudo com agulha de crochê, sim, se você só tiver ela. Mas a agulha de tapeçaria também vai te dar um pouco mais de agilidade, principalmente na hora de amarrar, ou fazer a amarração pra letra, pro desenho ficar firme, assim como naquela aula de caneta de coração, tá bom? Então, pronto, ó, já fiz aqui. Agora, eu vou pegar, então, aqui no cantinho, ó, vou voltar um pouquinho, entrar a minha agulha só um pouquinho mais aqui atrás, certo? Pra poder, então, fazer o meu arremate, tá? Eu não vou puxar muito longe, porque essa ponta aqui vai servir pra mim fazer a minha amarração da letra, tá bom? Então, aqui, ó, colinha. Vamos puxar aqui. Pronto. Agora, o segredo, vamos puxar bastante até entrar. E eu vou apertar aqui, sentindo, então, o meu arame, tá? Porque eu quero que cole tanto essa partezinha aqui de cima, como fixe também no arame, pra poder não soltar, tá bom? Pronto. Agora, ó, feito o arremate aqui, coladinho já na ponta. Tricotinho aqui tá todo alinhado, ó, não tá torcido, tá retinho. Segue retinho aqui, tirando o excesso, até sair o excesso lá na pontinha, certo? Aí, agora a gente vai começar, então, a fechar, ó. Pego só aqui a perninha do meu A, aperto, pra ela ir pro lugar, ó. Vai ficar assim, pronto. E agora, então, eu vou pegar essa ponta de linha aqui pra fazer, então, a minha amarração pro meu chaveiro não se desfazer, certo? Sempre que você for fazer uma letra, você vai observar onde você pode amarrar pra poder deixar ele o mais preso possível. Aqui no meu A, eu vou amarrar, então, aqui, tá? E aqui também, pra não correr o risco de abrir aqui, certo? Vou fazer com a agulha de tapeçaria, mas já mostrei como faz também usando a agulha de crochê. E vai ser muito simples, ó. Eu já tô com a minha linha aqui saindo atrás, né, dessa minha parte. Eu vou, então, depois que o meu tricotinho tá alinhado, eu vou passar bem no meio, ó. Aqui tá todo retinho, todo alinhadinho aqui. Vou procurar aqui o furinho do meio, sinto o arame e vou passar, então, pela lateral do arame aqui, ó. Passei pela esquerda do arame. Então, ó, senti o meu arame aqui no meio, passei pela esquerda e saí lá atrás, certo? Vou puxar, então, a minha linha. Agora, eu vou entrar no mesmo buraquinho que eu tô. É assim que vai fazer, então, pra ficar invisível, tá? Ó, você procura o mesmo buraquinho, sente o arame e agora vamos passar pelo outro lado, até sair, então, lá na frente. Então, eu dei a volta no meu arame, certo? Ó, aqui eu só enrolei um pouquinho, vou puxar aqui pra desenrolar. E aqui some, ó. Na parte de trás, você ajeita assim o cordãozinho. E aí, some, não dá pra ver aqui atrás, certo? Aqui na frente, eu não saí no mesmo buraco, não tem problema. Eu entro de novo e vou sair lá no mesmo buraquinho que eu entrei, ó. Foi aqui do lado. Vou pegar aqui e vou sair no mesmo buraquinho. Pronto. Agora, eu vou puxar bem firme
pra deixar essas duas pontas bem próximas. E vou dar um nó, tá? Dando uma voltinha, então, na linha que tá saindo aqui dessa ponta, ó. Eu vou passar aqui por baixo. E vou agora passar por dentro dessa bolinha aqui que eu criei, certo? Passo por aqui. E vou puxar agora com bastante força pra fazer, então, um nozinho lá no tronquinho, certo? Pronto, ó, dei um nozinho aqui bem no canto. Vou entrar no mesmo buraquinho que tá o meu nó, tá? E a minha agulha vai sair lá na frente, ó, pra poder esconder, então, essa parte do arremate. E aí, lembra que sempre os arremates eu faço com costura e cola, tá? Chegando aqui no finalzinho. Vou afastar um pouco, vou passar a colinha aqui. Puxo aqui o restante da linha. E prendo aqui com força. Pronto. Costurei e colei, agora a minha letra tá amarrada, né? Eu feito o acabamento do jeito certinho, então, que não vai se desfazer. E eu vou repetir esse mesmo processo que eu fiz no A aqui na ponta, eu vou repetir aqui também, tá? Aqui no topo. Entro, então, pela frente, né? Sentindo, então, o arame, passo por cima, passo pela esquerda do arame, saio no buraquinho. Entro no mesmo buraquinho, vou passar pela direita do arame de trás e por baixo do arame da frente, certo? Não vou fazer essa amarração porque é o mesmo processo, depois eu dou um nó com as duas pontas e escondo, tá? Vai ser do mesmo jeito, então, só não vou mostrar pra gente não alongar demais essa aula. E também é desse mesmo jeito que você vai prender o F. Qualquer letra que tenha um tracinho no meio, um F, um T, vai ser essa mesma amarração, combinado? E agora outra dica aqui, ó, nas pontinhas, né, de letras que tem essas pontinhas assim como A, é normal acontecer isso daqui, tá? Abrir. E o que você vai fazer então? Você vai pegar a cola e vai, ó, colocar a cola aqui no meio. Depois você vem e empurra, tá? Limpa o excesso aqui, aperta e quando secar, então, não vai mais ficar saindo assim nas pontinhas. Qualquer letra que você faça que tenha ponta, você faz isso também, tá bom? Vou cortar aqui o excesso da linha, então. E essa parte, então, da amarração já tá terminada. Pronto. Aqui eu só abri um pouquinho o meu A pra eu conseguir fazer o arremate aqui melhor. Vou fechar de novo, colocar na posição. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou arrematar aqui a ponta do mesmo jeito que eu arrematei a primeira. Tirando o excesso, né, de tricotinho que ficou, ó. Vou desfazer, vi ali o meu arame, pronto. E vou fazer a amarração do mesmo jeito. A gente, então, posiciona aqui de novo no lugar. Vou entrar com a minha agulha. Saindo lá na pontinha. Agora, a cola. Puxa bem. E essa cola tanto vai prender aqui, então, o cordãozinho, como prender o arame, então, pra ele não ficar saindo, tá? Deixa secar e vamos cortar aqui a pontinha. E a nossa letra, então, aqui do chaveirinho, o A, tá finalizado. Agora, pra transformar em chaveiro, eu vou colocar argola, tá? E agora, pra escolher a argolinha, eu trouxe aqui 3 modelos pra vocês verem. Muito cuidado na hora de comprar, tá? Essa daqui, então, é um dos melhores modelos, né? Essa argola mais reforçada. Fica bem legal, dá uma presença muito grande pra peça. Essa aqui também é uma ótima opção e é bem mais comum de você achar, tá? Super baratinho também, em centavos. Agora, tem que observar para você não comprar argolinhas muito finas e muito delicadas, que às vezes quando a gente pega, ó, já deforma, tá? Ó, você coloca um pezinho aqui, eu puxei um pouquinho com o dedo, ó, e ela já pode abrir. Enfim, não traz muita segurança, tá? Pro trabalho. Então, eu não gosto de usar essas muito fininhas. Então, bastante atenção.
Aqui, então, o modelo mais comum de achar é esse aqui, tá? Que é um pouco reforçado, mas é simples. E essas daqui eu costumo encontrar mais na internet, certo? Mas vou mostrar, então, como eu coloco. Eu vou abrir aqui a última correntinha e vou passar prendendo pelo meu arame, tá? Não é prendendo só aqui pelo tricotinho, senão ele vai ficar repuxando e pode até rasgar o cordão. A gente vai prender pelo arame. Vou segurar aqui, ó, você pode abrir com 2 alicates, mas se você não tiver 2 alicates aí, eu faço dessa maneira. Seguro com a ponta do meu alicate aqui, e aí eu seguro aqui com o meu alicate e faço uma alavanca aqui com a agulha, ó. Eu empurro contra e aí ela abre, certo? Vou pegar, então, essa pode ser só a argolinha, ó, eu tiro aqui do restante do chaveiro. Vou pegar só essa argolinha aqui, seguro aqui, e vou passar igual como eu faço o meu arremate. Eu entro numa casinha aqui em cima, no topinho da letra, eu vou sentir o arame e vou passar pelo arame. No máximo, eu prendo uma correntinha aqui no meio, certo? Pronto, já passei aqui. Vou pegar o restante da minha corrente. Vou colocar aqui e vou fechar agora com o alicate, certo? Bem firme, mas sem ultrapassar um do outro, senão fica feio o acabamento. E aqui, então, nosso chaveirinho já estaria pronto, tá? Se for um modelinho mais simples, só a letra aqui com a argola, tá pronto. Mas nós vamos colocar, então, aqui o nosso tassel que a gente aprendeu a fazer aqui. E o que que a gente vai fazer? Se você só pegar essa linha e passar aqui pela argola, por dentro, a maioria das argolinhas, elas são enferrujadas, tá? Se você só passar a linha, vai sujar. Aí, o que que eu faço? Eu pego aqui o alicate ou a tesoura, abro aqui um pouquinho, ó, dessa forma aqui. E pego aqui agora a minha cordinha do tassel e vou puxando aqui com o alicate para que ele vá escorregando, ó, certo? Até chegar lá. Assim, eu não vou ter essa fricção da minha linha dentro da cordinha, certo? Quem tá abrindo o caminho aqui é o alicate. Pronto. E aí, chega limpinho aqui do outro lado. Ó, já tá lindo, né? E vou mostrar agora como fazer, então, aquela parte do cordãozinho pra colocar aqui no pulso, certo? Basicamente, vocês vão fazer aqui uma emenda, o que eu chamo de tricotinho infinito. Pra quem tá começando, pode parecer um pouquinho confuso, mas no fim das contas não é. É uma costura, certo? Vamos só mais uma vez aqui tirar o que tá desfiado, ó, e achar a ponta. Não precisa ser uma ponta muito grande de um lado, pode ser só uma ponta pequenininha. E aqui do outro, vamos desfiar também. E aí, vai ser assim, de um lado aqui, o lado maior, eu coloquei a minha agulha de tapeçaria. Do outro lado, eu vou pescar essa minha ponta aqui com a agulha de crochê, mas só pra guardar, tá? Sem fazer arremate, sem nada. E com cuidado, então, pra não desfazer a casinha que as casinhas que estão abertas. Eu vou só esconder aqui essa ponta, só pra ela não me atrapalhar. Vai ficar assim, ó, tá bom? Só as 4 casinhas aqui pra cima. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar essas minhas casinhas para que eu possa costurar de 2 em 2, certo? Pego aqui a minha agulha e eu vou começar, então, costurando, ó, da linha que eu tô, tá? Eu vou passar pra frente, costurando 2. Então, tô nessa linha aqui dessa casinha, não vou pegar ela, eu vou aqui pra próxima, ó, pegando as duas assim, de frente. Peguei, vou passar aqui. Não puxo com muita força pra não desfazer essa casinha aqui, certo? Vou, então, encaixar aqui. E aí, ó, peguei 2, né? Agora, eu vou pegar 2 aqui em cima. Uma de frente pra outra. Vou puxar até chegar no cantinho. Com muita calma, tá? Esse passo aqui com bastante delicadeza. Agora, eu vou pegar mais 2, só que, atenção, eu vou pegar uma casinha que eu já estou, ó. Essa casinha aqui que eu já estou, que é de onde tá saindo a linha, eu vou pegar ela e vou pegar a próxima, tá bom? Peguei 2 de novo. Puxo bem, devagarzinho, e eu vou, ó, tipo, tecendo, criando o pontinho do tricotinho de novo. Agora, eu vou entrar na casinha que eu já tô, ó, a minha linha veio daqui, eu vou entrar na casinha que eu já tô e vou pegar a próxima. Bem devagarzinho, aqui, viro um pouquinho, vou entrar na casinha, ó, que eu já tô, pego a próxima. Se você estiver achando complicado, é só pausar um pouquinho, voltar, ver de novo, tá? E fazer com calma, que vai dar certo.
Puxo aqui e girando aqui, já quase concluindo, vou pegar a casinha que eu tô, a próxima. E agora, já quase finalizando, vou pegar a casinha. E agora aqui, fiz pela última vez, vou esconder, então, a minha meadinha de linha, tá? Então, eu vou só aqui arrumando o pontinho. E a nossa emenda, então, está feita. Costura de 2 em 2 pontos. Guardo uma pontinha pro lado, uma pontinha pro outro. E o nosso cordãozinho aqui, ó, emenda infinita, tá finalizado. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Até se você não gostou muito da emenda, mas conseguiu costurar, mas não ficou assim um acabamento imperceptível, não tem problema. Aonde você tiver encontrado um defeito, você vai usar pra fazer, então, a dobra, que aí vai ficar escondidinho, tá? E aí, como é essa dobra? Nós vamos pegar, assim, uma pontinha de tricotinho e eu vou dar uma voltinha com linha, tá? Só pra prender aqui no lugar e essa corda não ficar aberta, tá bom? Então, vou pegar a linha aqui da mesma cor. Vou pegar a linha da mesma cor. Vai ser parecido com o esquema do tassel, tá? Vou pegar aqui, vou dar um nozinho, então, com uma ponta menor e uma ponta maior. Acocho. Dois aqui. Vou cortar aqui no cantinho. E agora eu vou dar aqui, ó, várias voltinhas pra ficar bem retinho, tá? E deixar aqui o meinho preso, certo? Vou decorar com uma meia pérola. Vou passar aqui agora com a agulha. E aquele piguinho de cola, então, pra fixar. Vou entrar aqui só dentro do cordão, pra sair mais lá na frente e cortar o excesso. Aqui. Pronto, agora só aqui a meia pérola. Pinguinho de cola. Escondi aqui o nozinho, arrumo aqui a linha, tiro o excesso da cola. Vamos arrumando, então, pensando no resultado final, certo? E pronto. Agora aqui vai ser só deixar secar, tá? Mas eu já posso passar lá no meu chaveiro, tá? E eu vou passar da mesma forma que eu passei, então, o tassel pra não sujar. Vou pegar aqui a tesoura ou o meu alicate pra abrir caminho. Certo? Vou passar assim, ó. É bom você deixar secar a pérola, tá? Antes de passar, porque senão pode acabar movimentando ela de lugar. E aí, você vai encaixar aqui do jeitinho que fique melhor. Eu gosto de colocar a pérola pra frente. Passa todo o cordãozinho
dentro do chaveiro, tá? Pronto. E pronto, chegou aqui do outro lado. E o nosso chaveirinho tá totalmente finalizado, ó. O nosso cordão, a letrinha e o tassel. Finalizadinho e perfeitinho. E essa, então, foi a nossa aula de montagem do nosso chaveiro com cordão. E aqui eu vou mostrar pra vocês mais um item, que é o porta-treco, tá? Que você pode colocar, então, os clipes que a gente fez. Esse porta-treco aqui a gente faz usando uma caixinha de acrílico, tá? Essas personalizáveis de aniversário. Essa aqui mede, se não me engano, 5 por 5 centímetros. E vai ser bem simples de personalizar. Aqui a gente fez um lacinho, né? Que eu já tinha pedido pra vocês fazerem. Vamos usar cola de silicone, então, pra prender, tá? Pra colar. Pinguinho de cola aqui, já é mais do que o suficiente. É uma cola que eu confio muito. Então, pinguinho de cola aqui no meio. Você pode colocar tanto no meio aqui, como eu fiz nessa primeira opção, como você poderia usar uma pérola bem grande para servir, então, de topo de tampa, né, para abrir e colocar o lacinho aqui na frente. Também seria uma outra opção para você. E vou usar aqui a meia pérola para personalizar na frente. Vou colocar a meia pérola aqui. E também vou deixar secar, tá? Pra depois eu estar usando. Outra coisa que eu vou fazer também é personalizar a tampa. A parte de baixo, a base, eu vou deixar do mesmo jeito. Só a tampa aqui que eu personalizei, certo? A parte de baixo vai ficar ok. E eu vou só usar, então, a meia pérola, ó, pra passar aqui em toda a lateral. Então, eu pedi a meia pérola e a pérola inteira, né? Pra fazer o nosso chaveiro. E aqui eu vou só usar, então, mais uma vez, a cola de silicone. Eu gosto de ou comprar a meia pérola que já vem na tirinha, né? E a gente passa muito mais rápido, cola muito mais rápido. Ou então eu faço aqui uma linha reta com um pouco de cola, assim, pouquinho mesmo. E venho colando, então, de uma por uma, tá? E você pode usar desde essa pequenininha aqui, como uma meia pérola maior, tá? Das grandinhas também vai ficar bem legal. Mas lembre de colocar, assim, bem pertinho uma da outra, pra não ficar aparecendo a cola, tá? E também deixar bem alinhadinho, bem retinho, certo? E eu vou só fazer esse processo aqui ao redor de toda a tampa. Tô só mostrando aqui um pouquinho pra você como é, ó. E fica bem legal, fica muito bonito, fica um charme. E a gente vai seguindo, fazendo toda a lateral. Vou mostrar aqui no cantinho também como é que fica, ó, na lateralzinha aqui. Puxa assim um pouquinho de cola. Pega a meia pérola e posiciona aqui na lateralzinha, ó. E aí fica assim aqui na lateral. Vai continuar fazendo todo esse processo, então, até, ó, cobrir toda a caixinha e fica dessa forma, tá? E aí, você continua, então, fazendo o processo em toda a bordinha e é assim, então, que vai ficar o nosso porta-treco. Outra coisa, se você achar um copo de acrílico maior, né, um potinho de acrílico comprido ou um copo de acrílico mesmo, você pode fazer isso daqui e transformar num porta-caneta, tá? Também dá a opção de um copinho de vidro, você pode fazer também envolvendo todo o copo com um cordão de tricotim, tá? E aí, transformar também em um porta-caneta, seguindo esses mesmos princípios aqui de personalização, tá bom? Então, basicamente, aqui é isso. E é assim, então, que vai ficar, tá? E se você tiver, então, comprado aí o potinho de acrílico, faz esse porta-treco que vai ficar um charme. Mais uma dica, você pode colocar um bombom de chocolate dentro na hora de entregar. Já vai aí fidelizar seu cliente ou quem você vai presentear. E depois vira um lindo porta-treco, tá bom? Agora, então, vamos pro nosso próximo passo a passo.
Então, vamos lá, agora nós vamos concluir a montagem do nosso porta-foto mais porta-recado. Primeiro, deixa eu te explicar como é que ele vai funcionar. Entre esses dois corações aqui, eu posso posicionar uma fotinha, tá? Vai ser o porta-foto. E nesse coração da frente aqui, eu posso colocar ou um clipe, tá? E grudar, então, com um coraçãozinho, que é aqueles que eu pedi pra você fazer. A gente vai grudar aqui na frente, depois que o tricotinho for colado. Ou um mini pregadorzinho, tá? Você pode colar aqui também e colocar, então, um recadinho, certo? Vai dar pra fazer com essas duas opções. E eu vou mostrar, então, como nós vamos encapar uma peça maior, tá? E que tem esses cantinhos e com toda a parte do acabamento. Então, primeiro eu vou abrir um pouquinho a peça pra que eu possa passar o meu tricotinho com mais tranquilidade, tá? Ó, só abro um pouquinho, não precisa mudar muito da peça, já vai dar pra passar aqui tranquilamente. E eu sempre opto por passar o cordão pela parte que tá mais livre pra começar. Então, aqui, ó, tem uma parte mais aberta, eu vou começar passando por aqui. Se eu começar por aqui, logo eu já vou ter uma voltinha aqui no começo, então vai ser mais devagar um pouco. Então, eu prefiro começar por aqui. E aí, agora, então, vamos só começar passando o nosso tricotinho, tá? Sempre pelo meio. Se a gente fez o arremate do arame direitinho, ó, ele vai deslizar, não vai prender. E sempre deixo o meu cordão a favor do formato do arame. Se eu ficar puxando assim, provavelmente o arame vai acabar saindo em algum momento. Então, aqui eu vou só deslizando, sempre com a mão limpa, tá? Com movimentos delicados para não danificar o cordão, certo? Empurro e puxo, empurro e puxo, tá? Como eu já falei pra vocês em outras vezes. Aqui, chegou no cantinho, o que que vai fazer? Vai puxar, ó, empurra e puxa pra passar aqui nessa voltinha mais acochada. Bem devagar, tá? Ó, empurra e vai puxando e vai fazendo esse processo com bastante calma e delicadeza, tá? É a parte mais tranquila aqui da nossa montagem, é essa parte de encapar, não tem muito segredo. Quando chega nas voltinhas, é só empurrar e puxar devagar. Então, aqui eu vou acelerar um pouquinho o processo, porque aqui vai ser a mesma coisa, tá? Só empurrar. Pronto, já passei por toda a minha peça, tá? Já tirei, inclusive, aqui, ó, com um pouquinho de excesso. Vou cortar também com um pouquinho de excesso, pelo menos um dedinho aqui. E agora, vamos fazer a parte do acabamento. Essa peça aqui é muito simples, tá? Da gente fazer o acabamento. Ela é uma peça super versátil, não só para decoração de escritório, de ateliê, mas ela serve também como centro de mesa, tá? Para festa, serve também para decorar uma mesa de chá revelação, de chá de baby, de mêsversário, enfim, é super versátil mesmo. Então, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês, tá? Primeiro, então, como vocês já sabem, vamos alinhar o tricotinho e tirar os excessos, certo? Como é que eu alinho? Eu vou procurar, ó, deixar aqui uma linha reta. Então, eu busco aqui pelo menos uma carreirinha minha pra focar e deixar ela toda alinhadinha, tá bom? Vou aqui distorcendo, ó, tirando os excessos. Vou distorcendo, tá vendo, ó, que aqui tem excesso e tá torcido? Então, eu vou distorcendo pra tirar o excesso, arrumando. Distorcendo, tirando o excesso. Ó, bastante excesso aqui. Então, vamos chegar até o outro lado lá pra tirar esse excesso. Também não deixe esticado demais pro arame não ficar aparecendo, tá? Entre os pontos. Aqui tudo certo. Agora aqui do suporte, ó, vamos tirar o excesso também. E pronto, ó, sobrou bastante tricotinho, certo? Mas tricotinho não é perdido, tá? Daqui a gente pode fazer pingo de i, pode fazer outras pequenas coisinhas, acento. Sempre guarde esses restinhos de cordão, tá bom? Agora, então, nós vamos começar fazendo o nosso arremate nas pontinhas. Eu vou trazer aqui pra cima essa ponta, tá? Pra ficar mais fácil pra você ver. Mais uma vez, arremate, que você já sabe, né? A gente vai abrir aqui, vai tirar os fiapos, encontrar a linha principal. Ó, já achei aqui a minha, vou desfiar aqui um pouquinho até achar o meu meio. Agora, eu vou arrematar, que você já sabe como é, tá?
Fazer aqui pegando as 4 casinhas e depois vai dar aquele pinguinho de cola na hora de esconder a minha linha. Agora, eu vou reposicionar aqui o meu arame. Como é que eu faço? Eu vou jogar ele lá pra trás, tá? E jogo ele pra frente de novo, até ele ir pro lugar que eu quero, tá? Esse aqui eu não vou amarrar aqui no canto, ele vai ficar essa peça assim, tá? Sem amarração, porque a própria moldagem já vai segurar a minha foto aqui entre um coração e outro. Eu vou já mostrar como é que vai ser. Vamos aqui voltando, então, com o excesso do tricotinho. E agora eu vou só reposicionar aqui o coração, ó, porque eu vou trazer esse coração pequeno um pouco pra frente e vou empurrar esse coração grande pra trás um pouco, certo? Ó, aqui tá um pouquinho afastado, vou retrair de novo. É assim que ele tá, vamos só jogar mais um pouquinho assim pra frente. Pronto, ó, e é assim que ele fica, bem alinhadinho aqui. E a nossa foto, então, vai se encaixar exatamente aqui, certo? Até vir aqui na basezinha. E aí, tudo certinho, tricotinho alinhado até o final. Vamos fazer de novo aqui o arremate da ponta, tá? Pra finalizar. E vamos, então, prender o nosso porta-recado, né? Transformar aqui o coração da frente em porta-recado. Agora, eu vou alinhar o meu suporte de novo, que eu abri pra fazer o arremate, tá? Ó, só empurro aqui pra dentro. Coloco ele pra ver se minha peça tá em pé. Ó, minha peça tá em pezinha, tá? Tudo certo. Aqui, vou só jogar um pouquinho esse coração pra frente. E pronto. Sempre que tiver pra trás, você vai jogar pra frente, tá? E é assim, então, que a gente finaliza o nosso porta-recado. Pronto, e agora pra finalizar aqui o nosso porta-foto e porta-recado, nesse coraçãozinho da frente aqui, então, eu vou fazer de porta-recado. Vou colocar nessa parte aqui que fica mais pra frente, ó, vai ficar melhor de prender o meu papel. Vou colocar aqui bastante cola, aqui no topo do coração, um pouco na lateral. Vou botar aqui bastante cola. Só cuidado pra não colar aqui no restante do tricotinho. Vou pegar o grampo, o clipe. Ó, um clipe aqui. E agora eu venho com o meu coraçãozinho e grudo aqui por cima. Vou segurar até secar. E pronto, é assim que vai ficar, então, o nosso porta-foto. Lembrando que ele encaixa aqui atrás dos dois... A foto vai encaixar atrás dos dois corações. E o recado, então, vai encaixar aqui no clipe. Ou se você trocar o clipe por um mini pregadorzinho. E você pode colocar só o mini pregador ou colocar também o coração em cima do mini pregador, tá bom? Então, é isso! Você acaba de conquistar o seu primeiro tricotinho perfeito. Nós acabamos de finalizar a montagem do seu kit de papelaria em tricotinho. E, nossa, como eu tô feliz e como eu tô orgulhosa da gente ter chegado, então, nessa etapa de você sair daqui com pelo menos uma peça feita, tá? Mas que sim, é totalmente capaz que você produza o kit completo. Se desafia, que eu tenho certeza que você vai ficar muito orgulhosa, muito feliz e muito satisfeita com o resultado. Não esquece que hoje ainda nós temos a nossa aula 4, que vai ser ao vivo, tá? Nós vamos nos ver às 19h19 da noite. Eu vou enviar o link nos grupos de WhatsApp do nosso curso gratuito e também vou enviar por e-mail, tá?
Nessa aula ao vivo, eu vou te mostrar como o tricotinho pode ser, sim, uma incrível fonte de renda para você. Nesse curso gratuito, eu te mostrei, então, a incrível possibilidade do tricotinho nesse ramo da papelaria, mas tem muito mais por aí. O tricotinho, ele é super versátil e ele tem infinitas possibilidades. Não só para você fazer, se apaixonar, presentear, mas principalmente para você vender. E como eu já te falei nas outras aulas, é uma oportunidade incrível que você não pode deixar passar. Pega tudo isso que eu já te ensinei até aqui, de parte prática, e vamos para nossa aula ao vivo, onde eu vou te mostrar como você vai precificar, divulgar e vender muito tricotinho. Tenho recebido também muitas mensagens perguntando sobre o meu curso gratuito e eu já expliquei que as inscrições até agora estavam congeladas porque eu não queria que você perdesse o foco. Eu sei que tem muitas coelhinhas, né, que são bem rápidas, quando conhece alguma coisa, quer entrar de cabeça, quer fazer tudo acontecer muito rápido, eu sei, tá? Tem muitas alunas assim. E tenho também aquelas alunas tartaruguinhas, né, que vão mais devagar, mas vão sempre, né, no ritmo delas, mas que ambas querem chegar no mesmo objetivo. Eu congelei as inscrições do curso para evitar que você se tornasse um avestruz, tá? Que vê tanta informação, vê tantas possibilidades e simplesmente congela, coloca a cabeça enfiada na terra e se paralisa, não segue adiante e não aproveita a oportunidade. Então, por isso, eu tinha congelado as inscrições do curso, porque eu queria que você focasse aqui, tá? Se mantesse aqui animada, envolvida, então, com tudo isso que o curso gratuito está trazendo para você. E logo mais eu vou abrir, sim, as inscrições do curso com uma condição muito especial, como eu já havia comentado. Mas calma que eu vou falar em detalhes também no final da aula 4 da nossa aula ao vivo hoje, tá? Mais uma vez, quero pedir a sua participação, quero que você me fale o que você achou dessa aula até agora, tá? Essa aula completona de acabamentos, deixa aqui nos comentários, eu vou morrer de saudade de responder essas mensagens, já tava me acostumando com essa loucura gostosa de tantas mensagens todos os dias aqui nas aulas, mas tá sendo incrível, então manda sua mensagem aqui, manda também a sua dúvida lá na caixinha de tira dúvidas nos stories, que eu vou abrir a nossa caixinha número 3 de tira dúvidas, e nós nos vemos então na aula 4, a aula ao vivo, às 19h19 da noite, horário de Brasília. Um grande beijo e quero ver então você agora dando forma ao seu tricotinho, tá? Quando você estiver fazendo, lembra de, por favor, me manda que eu amo ver. Tira a foto, tá, da sua montagem, manda, marca lá nos stories. Lembra que fazendo isso, você não tá só mostrando pra mim, você tá mostrando pra todas as pessoas que te conhecem que você tá praticando, tá aprendendo algo novo e através, inclusive, já aqui do curso gratuito, você já pode pegar suas primeiras encomendas e já começar a ter retorno através desse curso gratuito, que é o meu maior objetivo. Um grande beijo e te vejo então na nossa aula 4 ao vivo às 19h19. Até lá!